Deus abençoe a todos. Nós vamos prosseguir então com a meditação do casamento blindado 2.0. E dia 26, né? Na outra semana. Na outra semana nós vamos ter então o Caminhada do Amor, 10 horas da manhã, no Parque da Cidade, aqui no Distrito Federal. Em todo o Brasil vai ter. Bom, e hoje nós vamos falar do quê? Como homens e mulheres funcionam. As diferenças, capítulo 15. Funcionam diferente. Sim. Por exemplo, aqui, olha, fala assim: um dos fatos mais ignorados pelos casais é a diferença dos sexos e como afeta o relacionamento. Homens lidam com as mulheres como se elas fossem eles, e mulheres falam com os maridos como se eles fossem mulheres. Quando ambos entendem essas diferenças, tudo muda sem nada mudar ao mesmo tempo. Muda porque às vezes, por a gente não entender essa diferença, a gente começa a achar que o marido está fazendo aquilo para irritar, né? Mas às vezes não é, só porque ele age daquele jeito. Então, por exemplo, como você estava lendo agora há pouco aqui, como são essas diferenças, né? Por exemplo, as pesquisas mostram que a mulher, quando ela está estressada, ela precisa falar. Sim. Quando ela está estressada, ela quer desabafar, ela quer falar. Ela não quer, às vezes, nem ouvir um conselho, ela quer apenas que o marido ouça, né? E às vezes o marido, ele quer falar e dar um conselho e faz, às vezes, ela sentir assim: não, eu não sou boba, eu sei o que eu tenho que fazer, eu só quero desabafar, porque ela está com muitos pensamentos, a mulher, ela não para, a mente sempre está trabalhando, então ela está frustrações, estressada, então ela quer desabafar, só falar. Quer colocar para fora. Quer que o marido preste atenção e ouça. Porque entenda. Quando ele fala alguma coisa, quer dizer, ele dá uma opinião, já é uma opinião óbvia. Ela já sabe aquilo. Ela já sabe aquilo. Não queria que ele falasse. Só que ele ouvisse. Quando ela quiser uma opinião, ela vai pedir uma opinião. Com certeza ela vai definir então, isso. presta atenção. Quando ela quiser uma opinião, ela vai pedir uma opinião. Quando ela não pedir opinião, ela só quer ouvir, só quer que você ouça. E o marido... O homem já é o contrário. O homem, como foi feita a pesquisa, né? O homem, ele tem aquele momento que ele fica no caixinha, até explica bem bacana aqui no livro. Caixinha do nada. A caixinha do nada. A mulher estressada, ela quer falar, quer pôr para fora. O homem quer ficar quieto. Ele quer ficar calado. Aí, às vezes, ele tá ali quieto, calado, que ele tá passando alguma situação, tá estressado, tá nervoso com alguma coisa, e a mulher se incomoda de ver ele calado e acha que tá pensando em alguma coisa. Ele fala: você tá pensando o quê? Aí nada. Aí o marido fala nada, ela fala: não, você não confia em mim, eu tô vendo que você tá chateado, você não quer falar comigo. Porque a mulher não consegue aceitar que o homem consiga... Não está pensando em nada. Na cabeça dela, como ela não para de pensar, ela não acredita. Então, por ela não entender a cabeça do homem, então vai gerar uma briga e o marido vai... Vamos supor que o marido então fale: não, então eu não estou pensando nisso. Para satisfazer. Dá para parar de falar. Mas ela vai saber: não é isso. Não é isso que você está pensando. Não entende que aquele momento ali, ele quer apenas ficar quieto, ter um momento para ele. É o momento dele relaxar. O homem esvazia a mente calado. Calado, quieto. A mulher esvazia falando. Falando. Ela diz: tem que falar, tem que pôr para fora, senão ela explode. Então, quando há esse entendimento, há as suas exceções, né? Sempre há as suas exceções. Às vezes há mulheres são diferentes, homens também. Mas, em regra geral, então, quando o homem estiver quieto, no seu canto, parado, ele está, de fato, parado. Está no ar. Está vagando. Está na caixinha do nada, relaxando.
Agora, Ele precisa daquele momento para ele se refazer, né? às vezes eu falo, não quero falar agora. Aí a mulher tem que respeitar, não é porque ele não está confiando ou porque ele está fechado. São situações diferentes. Ele não quer falar, né? quer... Como a gente falou muito sobre quando o marido não quer se comunicar. Não é isso, é outra coisa agora. É aquele momento que ele está calado, que ele está parado. Né? E quando a mulher está falando muito ali, ela quer só ser ouvida. Ela precisa ser ouvida. Se o marido... Não é que ela está fazendo aquilo para irritar o marido. Ela precisa daquele momento. Né? E não é porque o marido está quieto que ele está fazendo isso para irritar a mulher. Ele está agindo como um homem. É o que ele precisa naquele momento. Então, quando ela começar a falar, desabafar, você vai concordando. Como pode? Ela fez isso mesmo? E aí tem outra questão que está aqui no livro, que a gente estava lendo ali, fugiu agora. Qual é mesmo? Então, do surdo. É assim. Outra coisa interessante é assim, às vezes a mulher fala assim, lembra daquela conversa que a gente teve? Lembra que eu te falei isso? E o marido fala, não, eu nunca tive essa conversa. Não tem nada a ver isso aí. Então, tem que entender o seguinte, a mulher, ela guarda mais coisas, informações, né? O cérebro dela processa mais. O cérebro do homem é maior, mas o da mulher processa mais coisas. Então, é por isso que a mulher lembra de tudo, inclusive dos detalhes de uma conversa que o homem jura que nunca aconteceu. Então, quando acontecer isso, provavelmente ela está lembrando e você esqueceu mesmo, né? E aí o outro aspecto aqui, né, que é do surdo, né? Que ensina aqui, baseado também tudo em pesquisas, né? Que quando a mulher está falando, eu sei que a mulher fala. Às vezes o que acontece? Às vezes a mulher, como ela faz tudo ao mesmo tempo, ela está ali fazendo comida, olhando o filho, falando no telefone, resolvendo coisas, e aí no meio disso tudo ela fala uma coisa pro marido. O marido está ali lendo alguma coisa, assistindo alguma coisa, no meio da conversa toda ela fala com ele. Ele está lendo o jornal e ela fala, olha, você tem que pagar essa conta. Amanhã você tem que pagar essa conta, você tem que resolver isso. Então, na cabeça dela, ele ouviu, mas ele, o homem, geralmente o homem, ele é focado numa coisa de cada vez. Se ele está lendo o jornal, ele vai ler o jornal, ele não vai ouvir. Então, para não houver desentendimento e frustração, para não haver, então certifique-se de que seu marido está olhando para você antes de você transmitir um recado, uma coisa importante. A certeza que ele ouviu não é tá. É que ele está olhando nos seus olhos e está, de fato, conversando. Focado naquilo ali, naquele assunto. Que a esposa está falando. Depois, no outro dia, a conta não é paga. Que conta? Você não me falou. Você não me falou. Aí, como assim não te falei? Aí gera um problema. Tá vendo? Você não presta atenção em mim. Você não ouve o que eu falo. Não ouve o que eu falo. Você não tá nem aí para o que eu falo para você. Aí a mulher já vai para emoção. Aí já vai para emoção. Aí já se sente chateada ou se sente frustrada. Então, é importante a gente saber dessas diferenças e saber entender, né? O marido. Então, aquilo, certifique-se antes de falar, para ele fazer uma coisa só, né? E o marido entenda que tem momento que a mulher quer falar. E se ele não dá atenção, o que vai acontecer muitas vezes? Aí a mulher, ela não consegue ficar sem falar aquilo. Então, ela começa a se envolver com os familiares, ela começa a se envolver muito com as amigas e ela vai perdendo aquele contato com o marido, porque toda vez que ela precisa, ele nunca pode fazer isso. Então, de certa forma, vai se afastando. É mais ou menos aquela, né? Com quem está falando com a sua esposa, né? Se é você ou é o diabo. A mesma coisa é ouvir. Que ela tem que achar alguém para ouvir. Se você não ouvir, ela vai procurar alguém. E às vezes essa pessoa ainda vai acabar dando
um conselho errado, né? É. Além dela pensar assim, tá vendo? A fulana sempre me ouve, o fulano sempre me ouve. E acaba criando um vínculo com aquelas pessoas e não cria um vínculo com o marido. Então, ela não é aquela pessoa que, eu quero chegar em casa e falar com meu marido, ele não vai me falar comigo. Então, vou ligar para minha amiga. Vou ligar para minha amiga. Então, não cria aquele vínculo, né? Aquele apoio. Ela não encontra aquele apoio que ela precisa no marido dela. Então, é aquela pessoa que ela precisa de ter amiga, ela precisa estar sempre saindo com alguém, ela se envolve com a família, e aí o marido fica chateado com isso, cria uma situação também. Então, porque ele não está suprindo aquela necessidade dela, então ela procura em outras fontes. Às vezes também, às vezes o homem quer dar o conselho que ela não quer, né? Ela só quer ser ouvida. E às vezes ele censura. Às vezes ela tá só desabafando, ela tá só pondo para fora. E ele começa a censurar. Não, isso é besteira. Não, isso é... Aí fica pior ainda. Fica pior ainda, porque ela fica frustrada. Então ela já estava frustrada, agora ela fica com raiva. Então... Ela já foi contrariada ou no trabalho, ou seja lá, alguma situação aconteceu que já aborreceu, que já frustrou, que já estressou. Agora, se... Não pode falar. Se censurar, não, você é muito fraca, ou isso, aquilo, aí vai piorar, aquela pressão, ao invés de acabar, vai aumentar. E ela queria só ouvir. Às vezes ela vai falar uma coisa que nem é legal, mas daqui a pouco ela pôs aquilo para fora, aí as ideias começam a funcionar novamente, porque ela pôs para fora as emoções, a frustração, então depois ela para pensar e as coisas se resolvem. Então os dois passam a ser amigos e um encontrar apoio no outro. E se algum problema, por exemplo, problema no trabalho, na escola, alguma coisa assim, depois que ela falar tudo, não pode interromper a mulher. Depois que ela falar tudo, depois que ela desestressar, colocar tudo para fora. Mas ela quer que o homem esteja prestando atenção nela. Ele não pode estar mexendo no telefone. Não, ele tem que estar interagindo. Tá interagindo, ela tá falando e tá, como é que pode e tal. Depois que ela desestressar, aí, por exemplo, vamos orar, vamos falar com Deus e tal, mas depois que desestressou. Não pode, de repente, no meio do caminho, olha, vamos fazer uma oração aqui, vamos amarrar esse negócio aí e tal. Mas ela não acabou de pôr para fora o que tem que pôr, né? Liberar aquelas emoções ruins, né? Ela precisa tirar essas emoções negativas de dentro dela para depois ela poder tomar a decisão correta, né? Às vezes a gente pode, não é dar um conselho, mas dar uma palavra de fé, de sustento, tô aqui, vamos lutar, mas só depois que ela esvaziar tudo. E as mulheres prestar atenção no marido, que às vezes ele está estressado também e ele quer ficar um momento só, e não é o momento de falar de problemas, não é o momento de ficar questionando e perguntando o que você está pensando, você tem que me falar, eu quero saber, não é esse momento. Que às vezes ele já chega em casa estressado do dia de trabalho. E a esposa já quer chegar, quando mal abre a porta, ela já quer começar a falar também de problemas. Não deu tempo nem de chegar, tomar um banho, nem de dar uma arejada na cabeça. Mal abriu a porta. Espera ele ter aquele momento e depois, provavelmente ele vai falar a frustração dele, né? Ele pode falar também, mas depois que ele ficar com aquele momento ali. Recebe primeiro com um sorriso, tal, recebe. Veja, não acha assim, poxa, ele nem olhou para mim. Não, de repente, deve ter acontecido alguma coisa, eu vou dar um tempo para ele. Não é uma coisa com você, porque aí a mulher já leva para o lado pessoal. Ele não quer falar comigo, ele tá frio, ele tá indiferente. Então ela já começa a pôr coisa na cabeça, né? Bom, estourou muito tempo, né? Então, amanhã a gente continua, então vamos ver outro capítulo. Não esqueça, 19h, as guerras, como vencer suas guerras pela fé. O casamento está dentro também dessas guerras que a gente vence pela fé. Deus abençoe a todos, então. Até lá. Até amanhã.